Eu tive uma ideia vendo esse símbolo ali do logotipo, que tem uma cruz, uma batidinha de coração e um coração, e ele está exatamente na ordem que esse assunto precisa ser tratado. Primeiro ali vem a cruz, e a cruz é o ponto de partida para que nós tenhamos a vida de Cristo em nós. Então, eu tomei a liberdade de mudar o nosso tema. A minha palestra não vai ser no tema Tua Vida em Mim. A minha palestra vai ser Minha Morte em Ti. O que é isso? É o cachorro? Pisaram no rabo dele. Minha morte em Ti. A minha morte em Ti é o tema do nosso estudo hoje à noite. Isso porque é o seguinte, eu queria começar dizendo sobre o princípio da morte e da vida. Esse princípio foi dado por Jesus. Para explicar esse princípio, Jesus usou a figura de uma semente, de um grão de trigo. E quando ele disse em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a primeira coisa que precisa acontecer é o grão, pode mudar lá, está lá, o versículo, o grão precisa cair na terra e morrer, tá? Vamos repetir, o grão precisa cair na terra e morrer. Ele tem que morrer, ele tem que ser enterrado para que ele possa produzir alguma coisa. A semente, ela tem um potencial incrível, ela tem a vida dentro dela, ela pode brotar e produzir muita coisa, ela pode virar uma árvore grande com frutos, ela pode se tornar até uma floresta. Mas se esse grão não for enterrado e não morrer, ele vai sempre ser um grão de trigo, ele não vai passar disso, uma simples semente. Então esse é o princípio que eu quero que vocês guardem, que o grão, para produzir alguma coisa, para produzir vida, primeiro ele precisa cair na terra e morrer, e ser enterrado. Vamos lá de novo? O grão, para produzir vida, precisa na terra morrer e ser enterrado. Ok. Sabe, quando Jesus falou isso, o contexto do que ele diz isso, ele tinha ressuscitado a Lázaro. Lázaro estava morto há 3 dias lá, enterrado já na tumba. Eu acho essa palavra tumba tão assim, tumba, né? Mas tudo bem. Ele estava enterrado na tumba e aí Jesus chegou e fez com que ele saísse, que ele tivesse vida de novo. E foi quando Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Lázaro morreu e viveu de novo. E depois disso, Jesus estava na casa de Lázaro, ele já estava vivo, com suas irmãs ali, Marta e Maria ungiu os pés de Jesus, com um perfume muito caro, e foi criticado por isso, e Jesus disse, ela fez bem, porque o que ela fez, ela me preparou, antecipou e honrou o meu sepultamento, a minha morte e o meu sepultamento, porque o costume na época era, depois de morto, eles iam e ungiam o cadáver. Então tudo isso aí Jesus já estava pensando na morte e na vida. Jesus está se referindo aqui à sua morte. Esse versículo, João 12, 24, depois mais para frente, no 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. Jesus estava sofrendo. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Aí ele diz, mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora.
ele dizia, ele já estava sofrendo porque sabia o que ia passar, sabia o que ele ia sofrer, sabia toda a dor que ele ia sentir, toda a humilhação pela qual ele ia passar, ele sabia de tudo. E estava angustiado, já sofrendo com isso. Mas ele disse, eu vou pedir para o meu pai passar isso de mim? Se é por isso mesmo que eu vim? Se eu vim para morrer? E aquela música do Michael Smith, que a gente canta em português, mas em português acho que não fala isso, diz, He lived to die. Ele viveu para morrer. E logo depois ele diz, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele está falando sobre o tipo de morte que ele ia ter. Ele ia ser levantado da terra, ele ia ficar preso, pregado a uma cruz. Ok, vamos em frente. A importância da morte de Jesus. Mateus 20, 28, está lá. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Filho do homem, quem é? Jesus, que não veio para ser servido. Olha bem essa expressão, ele veio para servir. E servir como? Dando a sua vida em resgate por muitos. Você e eu fazemos parte desse muitos. Amém? Espero que sim. Então, olha, Jesus, pode mudar, foi para a cruz. Tá, eu quero que você olhe bem a cruz. E é interessante que eu cheguei aqui e vi essas cruzes penduradas, né? Porque eu queria que vocês pensassem na cruz. Hoje o Evangelho quase não fala mais na cruz. O Evangelho fala mais nas bênçãos, nas coisas boas que a gente pode receber, mas quase não se fala mais na cruz, na morte. E a morte de Jesus é tão importante para nós, por causa daquele princípio. É a morte de Jesus que trouxe a nós a vida, a possibilidade de termos vida. Jesus, a gente ouve falar muito, Jesus morreu para nos salvar. Mas Ed, morreu para nos salvar do quê? Morreu para nos salvar de nós mesmos, da nossa vida sem sentido, sem propósito, da nossa vida sem esperança de futuro, da nossa vida longe de Deus. Jesus morreu para nos salvar dessa vida sem sentido, de busca de algo que você não sabe o que é. Jesus morreu para nos salvar da morte eterna, aquela que a gente vai passar a eternidade longe de Deus, afastado de Deus, e portanto num lugar que só tem coisa ruim. Jesus morreu para nos salvar do domínio do pecado. Nós somos dominados. O Lê falou muito isso aqui, como a gente é fraco, como a gente é pecador, não é? E como a gente precisa reconhecer isso. Jesus veio para nos resgatar de tudo isso. O que quer dizer resgatar? Eu procurei no dicionário. E isso eu não tenho aqui, eu tenho que ler ali. Ah, está aqui. O dicionário Michaelis disse assim: libertar do cativeiro em troca de dinheiro ou outra concessão. Pagar dívida, título de crédito ou qualquer compromisso. Conseguir a realização de algo com muita dificuldade. Livrar-se de culpa. Tornar a ter. Recuperar. Tirar da ruína. Isso que quer dizer resgatar. Jesus morreu na cruz para nos resgatar. Ele morreu na cruz para pagar um preço para nos libertar do cativeiro. Ele morreu na cruz para pagar a dívida que nós tínhamos do nosso pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele morreu para nos resgatar, ou seja, nos livrar de culpa, nos tornar a termos perto dele, perto de Deus, a recuperarmos
para Deus, a nos reconciliar com Ele e para nos tirar de toda a ruína. Para isso Jesus morreu. Agora, tudo bem, Jesus morreu, ótimo, graças a Deus que Ele morreu, que Ele se entregou por nós. Só que tem uma outra coisa aqui agora. Nós também precisamos morrer. Nós também precisamos morrer. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Jesus amplia esse princípio para todos nós. Ele estava dizendo sobre a sua morte, mas agora ele amplia. Quem odeia a sua vida, esse odiar quer dizer quem vê essa vida como ela é, sem sentido, sem propósito, quem despreza isso e vê que não é essa vida que ele quer, esse vai preservar a sua vida eterna. E o Mateus 16, 24, 25 deixa mais claro isso que Jesus falou. Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está dizendo o seguinte, e talvez seja por isso que esse evangelho não é tão popular, não dá tanto ibope. Ele está dizendo: você quer me seguir? Quero, Jesus. Já vi que a minha vida sem Jesus não dá. Tudo bem. Então pega uma cruz e vem atrás de mim com uma cruz. Mas Ed, a cruz não é pesada? Jesus não falou que o jugo dele é suave, leve? É. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: morra. Naquele tempo, as pessoas se vissem alguém passar com uma cruz, porque era um tipo de castigo comum na época para os assassinos e os criminosos, os bandidos perigosos, era uma condenação comum na época. Então, eles estavam acostumados, quando passava alguém com uma cruz, eles diziam: ele está indo para morrer. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: pega a sua cruz, ou seja, morra. Morra para você mesmo, porque ele diz: a si mesmo se negue. Negue-se a si mesmo. Mate o seu eu. Sabe, esse eu que está aí dentro de você, que é rebelde, que não quer as coisas de Deus, que quer aproveitar as coisas que muitas vezes não são aquelas que vão te trazer benefício, ou vão te fazer bem. Mata esse eu que está aí dentro, que é pecador. Crucifica o seu eu, as suas vontades, o seu orgulho, as suas vaidades, a sua rebeldia. Essa mania de você viver e fazer tudo que te dá na telha, tudo que dá vontade. Não, eu sou livre, eu quero fazer o que eu quiser. Você tem que matar essa pessoa que está dentro de você e que pensa assim. Sair do trono da sua vida, sair do centro do universo, porque muitas vezes a gente vive achando que a gente é o centro do universo. Eu falo isso para minha filha às vezes: tudo parece que tem que ser do jeito que ela quer, e nem sempre dá. Eu acho que vocês não são assim, é só minha filha que é assim, né? Fica nervosa se não dá daquele jeitinho que ela quer. Escuta, mas às vezes não dá para ser desse jeito. E eu falo para ela: você não é o centro dessa casa. Eu luto para eu ser o centro da casa. Todos nós lutamos para ser o centro. As pessoas têm que nos tratar bem, os outros têm que nos fazer felizes, os outros têm que nos agradar. Não é assim? Mata esse eu que está em você. Toma a sua cruz. Sabe por que um morto não reage?
não reclama. Você já foi num velório? Você já cutucou o morto? Espero que não. Mas se você cutucar, ele não vai fazer nada. Espero, né? Morto não reage. Morto está morto. Então eu quero que vocês leiam comigo o princípio. Para ter a vida de Cristo em nós, precisamos primeiro morrer. Vamos de novo isso aí? Para ter a vida de Cristo em nós, precisamos primeiro morrer. Não dá para ter a vida de Cristo em nós se nosso eu estiver vivo, se nosso eu estiver resistindo a Ele, se nós estivermos fechados. E aí você pode me perguntar, mas Ed, então como é que se mata o eu? Como é que eu posso matar o meu eu? E aí, eu digo para você, primeiro, reconhecendo que você é pecador e que está afastado de Deus. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Tá. Quem está afastado de Deus? Amém. Mas todos nós somos pecadores, né? Então, para você morrer, para você matar o eu, primeiro você precisa se reconhecer que você tem esse eu que precisa ser morto. Depois você tem que arrepender-se disso, arrepender-se dos seus pecados e desejar uma mudança. Aí você crê no resgate que Jesus fez morrendo naquela cruz e confiando nisso que Ele fez por você. E aí decidir segui-lo. E segui-lo quer dizer obedecê-lo. Seguir a Cristo quer dizer obedecer a Cristo, porque Jesus é o Senhor. Amém? Jesus não é só o nosso Salvador. Aliás, Ele é muito mais o Senhor. Nós temos que crer em Jesus como Senhor. Quando nós cremos nele assim, nós passamos a obedecê-lo. E obedecer a Cristo, a primeira coisa que Ele te fala para fazermos. Qual é a primeira coisa que Cristo nos manda fazer quando nós cremos nele? Parar de fumar? Qual é? A primeira coisa que a gente obedece? Ninguém? Eu acho que está certo, Gui, fala. Hã? Batismo. Batizar-se. Batizar-se. E você sabe por quê? Por causa do princípio. Se você morre, se você vai morrer, você precisa ser sepultado. E é isso que o batismo representa. Vamos ler lá, Romanos 6, de 1, eu vou ler até o 10. Ali está até o 14, mas eu vou ler até o 10. Presta bem atenção nessa passagem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo vinha falando aí, né, que onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, superabundou a graça de Deus. E aí, então, por isso que ele está dizendo, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só, presta atenção. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O que acontece então quando somos batizados? A primeira coisa que ele diz aí é que nós, o quê? Morremos com Cristo. Sabia disso? Que você morreu com Cristo? O ano passado nós estudamos sobre o tempo, né? Sobre há tempo. E eu lembro que eu falei muito sobre essa questão do tempo para Deus, como ela é diferente para nós. Nosso tempo é percebido através dos minutos, das horas, da rotação da terra, né? Dias e meses e anos. Para Deus não é assim. Deus não mora na terra. Ele não está limitado a esse tipo de tempo. Deus está em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares. E agora, entenda uma verdade espiritual. Ele diz que você, quando se batiza, ou seja, quando você creu, se arrependeu, aceitou, recebeu aquilo que Jesus fez na cruz, você morreu com Cristo na cruz. Deus consegue transportar você lá para aquele dia, 2000 anos atrás, e pregar você junto com Cristo. Ele crucifica você pagando. Claro que você não precisa fazer isso, mas Deus vê assim. Deus volta lá para aquele dia, para aquele sofrimento de Cristo, para aquela dor toda, e te vê crucificado junto com Jesus. Ele diz aí que foi crucificado com Cristo nosso velho homem, aquele que eu estou falando que está aí dentro de você, que é o nosso eu. Foi crucificado com Cristo e ele morreu. A outra coisa que acontece é que o corpo do pecado, você morreu com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. Para que você não seja mais escravo do pecado. Antes você era. Você estava no reino das trevas, no império das trevas, né? Já foi dito isso hoje aqui. E depois você foi transportado para o reino da luz, o reino do Filho do amor de Deus. O reino da luz. Você estava no reino das trevas. Quem governava a sua vida era o diabo, era o pecado. Olha que situação. Mas quando você creu e quando você se batiza, Deus vê você sendo crucificado junto com Cristo, seu velho homem sendo crucificado com Cristo. E aí, ele diz no versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Deus te justifica, te considera justo diante dele, por causa do sacrifício de Jesus. E o versículo 4 dizia assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Será que eu que babei ou pingou alguma coisa aqui? Virou uma meleca aqui no meu papel. Fomos sepultados com Cristo. E aí o que acontece quando... Pode pôr lá. O que acontece? Olha lá. Sabia disso?
Quando você foi batizado, você foi enterrado. Você foi sepultado. O teu velho homem foi colocado numa cova e colocado terra por cima, que é para ele não sair mais. O problema são os zumbis que tem por aí, os Walking Dead, não é? Tem aí a semente de novo? Acho que tem. Põe lá para lembrar vocês. Olha, pensa nessa semente agora. Você tem que clicar em cima do quadro preto. Pensa nessa semente como sendo você, sepultado pelo batismo. E quando você é sepultado pelo batismo, o poder de Deus te faz nascer de novo. Amém? O poder de Deus faz você nascer de novo. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. Você sai dali para uma nova vida. Uma vida agora para expressar a vida de Cristo em você. Para que a vida dele esteja em você. Porque agora, se você matou o seu eu, ele pode vir com o seu Espírito Santo habitar em você. Por isso que logo depois do batismo, a Bíblia diz, e Pedro disse, você é batizado e aí recebe o dom do Espírito Santo. Porque você se esvaziou de você mesmo. Então, há condições de que Deus faça você viver para uma nova vida com o seu Espírito, com a sua presença, a presença do próprio Jesus em você. É mole? Você já pensou nisso? Por que a gente quer um outro tipo de vida? Eu pergunto. Sob o domínio de outras coisas. Eu não, eu quero viver sob o domínio do meu Jesus. Sob o domínio do Espírito Santo na minha vida, porque aí ele vai produzir as qualidades dele em mim. E eu vou ter uma vida muito melhor. Nós vamos estudar um pouco, obrigado. Nós vamos estudar um pouco nos grupos, nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças, nas partes das manhãs. Por quê? Porque as bem-aventuranças expressam virtudes de Cristo. E que ele vai dizendo que você vai ser feliz se você tiver aquelas virtudes em você. Pode pôr aí, João. O poder de Deus nos faz nascer de novo. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E 2 Timóteo 2,11 diz: fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Amém? Vamos ler esse versículo juntos? Se já, vamos lá? Se já, vamos lá? Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Isso dizia no versículo de 8 a 10. Se morremos, cremos que com ele viveremos. Nos unimos com Jesus e por isso sua vida passa a se manifestar através do seu Espírito em nós. E eu estou indo para o fim. Ok, muito bom tudo isso que aconteceu, né? Vamos ler o resto da passagem de Romanos. Agora, do 11 ao 14, diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim
da graça. Gente, tem uma parte nesse processo todo que é nossa. Está ali, tem uma parte que é nossa. E ele diz aí no versículo 11: considerai-vos mortos para o pecado. Considerai-vos mortos. Você morreu? Tudo bem. Agora você tem que manter o seu eu morto. Você tem que considerar, ter sempre presente com você de que você morreu com Cristo, seu velho homem. E por isso que Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me. É algo que é para acontecer todo dia, não é uma vez só. Paulo dizia: morro todo dia eu morro. Todo dia você agora, essa é a sua parte, considerar-se morto para o pecado e não deixar o pecado reinar no seu corpo. Está no versículo 12 aí, olha lá. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como é que eu faço isso? Simples. Você está em casa. Você está querendo muito sair para algum lugar, ir para uma festa. E seu pai diz não. Você não vai para essa festa. Aí o seu eu fala assim, o seu eu lá dentro está falando para você: discute com o seu pai. Fala que você vai assim mesmo, que todos os seus amigos vão. Aí você pega o teu eu, pega ele pela garganta, sufoca ele e põe ele na cruz. Aí você está no trânsito e o cara te fecha. E aí o teu eu fala assim: vai atrás dele, xinga ele. Aí você pega o teu eu, dá um estabefe nele e põe ele na cruz. Aí você está com a sua namorada no acampamento, noite de luar, estrelas no céu. Fala, Deus. E o teu eu fala assim: aproveita, tá escurinho, o Alê está lá longe. O que você faz? Pega o teu eu, dá um estabefe nele, joga ele no chão, pisa nele e põe ele na cruz. É isso que é você fazer com que o pecado não reine. Você tem uma parte nisso tudo. Você está entendendo? E eu poderia dar mais outros tantos de exemplos aqui que você deve estar pensando aí. Eu estou lá naquela prova, já li o primeiro exercício, não sei, já li o segundo, não sei, já li o terceiro, não tenho ideia do que seja, e o meu colega ali do lado já está fazendo tudo, e o teu eu fala: dá uma olhadinha. Fala, Deus. Não é? É o velho homem querendo sair da cruz. Crucifica ele de novo. É isso que você deve fazer. E aí ele diz, ainda na passagem: ofereça cada um dos seus membros a Deus, não ao pecado, mas a Deus. E eu me lembro da passagem de Romanos 12, 1, que diz sacrifício vivo, né? Para a gente fazer um sacrifício vivo. O que é isso? Sacrifício vivo é você se oferecer a Deus. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Sai, Diego, vai para a cruz. Você já alguma vez ofereceu-se a Deus? Você já ofereceu seus membros a Deus? Você que toca e bonito, né? Tenho certeza que já. Você ofereceu esses dedos que fazem assim para Deus? Você que joga bola,
Eu falei que eu quero fazer oficina de futebol, falei pro... Quem que estava lá, o alemão? Que eu quero que ele me ensine a marcar um gol, porque eu nunca marquei um gol na minha vida. Eu sou péssimo de futebol. Meu filho era desse tamanho, eu jogava bola com ele. Um dia ele virou para mim e falou: pai, você é ruim, né? Mas você é bom de bola, né? Você já ofereceu as suas pernas e os seus pés a Deus? Você é bom na escola, você é estudioso, já ofereceu sua mente a Deus, seus olhos a Deus, seu corpo a Deus? Ele está dizendo aqui isso: ofereça-se a Deus, cada um dos seus membros, faça essa oração durante esse acampamento. Você vai ver que legal que é. Porque depois você vai lembrar um dia, quando você quiser pôr aquela mão boba assim na sua... Você vai, puxa, eu ofereci essa mão a Deus. Ela é de Deus. Né? É isso que é a sua parte e a minha parte nisso. E para concluir então, eu queria dizer o seguinte, antes de ler aquela passagem. Tá pingando assim, porque eu não ia babar 2 vezes. É o sereno, ele cai lá de cima, né? Aquela coluna. Olha, nós vamos estudar a vida de Cristo em nós. Como eu disse, vamos aprender, por exemplo, virtudes do caráter de Jesus nas bem-aventuranças. E o Manga vai falar muito sobre isso, sobre essa vida de Cristo em nós. Mas olha, não vai adiantar nada você aprender todas essas verdades se você ainda não passou pela experiência da morte e da ressurreição com Cristo. Se você ainda não morreu, não foi enterrado pelo batismo e não ressuscitou com Cristo para uma nova vida, se Deus ainda não te transportou, assim como Ele transportou você para aquela cruz junto com Cristo, Ele transportou você naquele dia glorioso em que Cristo ressuscitou e saiu da tumba. Se você não passou por essa experiência ainda, talvez até esses ensinamentos sirvam para te despertar e te dar o desejo de ter uma vida melhor, de expressar sentimentos melhores, ter alvos mais nobres. Talvez você aprenda isso. Mas expressar as virtudes de Cristo em você por seu próprio esforço não vai dar certo. Você querer que o teu velho eu expresse virtudes de Cristo, humildade, mansidão, domínio próprio, não vai dar certo. Seria muito frustrante, porque a força de Cristo em nós, através do seu Espírito, é quem torna isso possível, uma vida nova. E por isso a gente precisa buscar o Espírito Santo na nossa vida. Você aprender apenas coisas boas e praticá-las seria apenas seguir uma religião. E não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de vida. Vida nova. Vida em Cristo. Vida ressurreta. Vida com o poder de Deus agindo em você. Por isso você precisa morrer com Cristo e nascer para viver uma vida nova com Ele. E eu termino lendo aquele versículo de Romanos 8, 12, 13, que diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E eu queria ler esse mesmo versículo na tradução da Bíblia Mensagem, porque eu achei que ficou muito boa e esclarece bem. Diz assim: vocês não percebem que não devemos um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. Melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. Amém? O que tem que fazer com a semente? Jogar na terra, enterrar, sepultar e morrer, né? Para que ela possa ressuscitar para uma nova vida. Amém? Pense nisso nesses dias. Nós vamos ter batismo no último dia, aqui no final do acampamento, batismo da igreja, não é nem do acampamento. Quem sabe, se você não é batizado ainda, você pode, durante esse tempo, conversar com alguém que já é batizado, perguntar da sua experiência, como é que foi, e decidir fazer isso. Morrer, ser sepultado lá na água e sair para uma nova vida. Receber o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.